sistema prisional do Rio Grande do Norte ainda se recupera da última rebelião em Alcaçuz, que resultou na morte de pelo menos 26 presos. O problema é nacional. Foram mais de 100 mortos nos presídios do país no início deste ano. A falta de controle do Estado contribui para o fortalecimento das facções criminosas dentro e fora dos presídios. Meu convidado da semana é o juiz da Vara de Execuções Penais da capital, Henrique Baltazar, um dos especialistas no assunto. Doutor Henrique, o ano de 2017 começou com pelo menos 100 presos mortos no país. Como é que está o sistema penitenciário nacional no momento? O sistema penitenciário nacional ele passa por diversas crises. Uma delas ou pelo menos de uma situação crítica permanente. Em razão da população carcerária ser maior do que o número de vagas. Nos últimos 20 anos não houve um interesse do governo federal, em melhorar e ampliar o sistema penitenciário. Um problema ideológico que levava à ideia de que a prisão era um erro, que a prisão é desaconselhável, e daí esquecendo-se que o crime estava se fortificando. Então, as polícias agindo, principalmente por causa da pressão popular quanto às formas da segurança, o número de presos aumentando e não tendo onde colocar. Daí chegamos ao ponto onde chegou. Nós tivemos durante mais de uma década, o governo federal contingenciando uma quantia substancial de dinheiro, mais de 4 bilhões de reais, anunciou-se isso, do Fundo Penitenciário Nacional, que não era destinado para a construção das unidades prisionais. Isso represou muitas construções. Isso impediu as construções. Os estados que tinham mais recursos fizeram com recursos próprios. A maior parte dos estados, como não tinha dinheiro para construir, saiu fazendo uma coisa ou outra conforme um pouquinho de dinheiro que conseguia. No Rio Grande do Norte foram pelo menos 26 mortos no início do ano. O governador já enfrentou 3 rebeliões. E a situação deste mês de abril? O que é que o senhor tem a dizer? A situação hoje está relativamente tranquila em razão da Força de Intervenção Penitenciária, que está fazendo um forte trabalho aqui no Estado, mas não é uma boa situação. Por quê? Porque é precária. A qualquer momento essa força vai embora e o Estado não tem uma estrutura nem física para segurar os presos, nem de pessoal suficiente para trabalhar com os presos. Essa força foi criada pelo Ministério da Justiça nesse momento de crise. Ela tem sido eficiente? Qual é a avaliação que o senhor faz? Tem. A força faz um bom trabalho. São agentes penitenciários bem treinados, alguns federais, alguns estaduais, de vários estados do país. Na verdade, é como aquilo que a gente chamaria a nata do sistema penitenciário, né? Os melhores agentes de todos os estados que são treinados e equipados para trabalhar. É um tipo de coisa que cada estado devia ter. Todos os estados deviam ter uma equipe desse tipo para poder funcionar. Infelizmente, como alguns estados não conseguem, essa força vem para completar. O trabalho deles é muito bom, eles são bem treinados, eles sabem o que estão fazendo, então o resultado deles é positivo. O problema é que é emergencial. É uma força de intervenção para a situação emergencial. Ela não pode ficar permanentemente ocupando o lugar do Estado. Qual é a realidade hoje dos presídios do Rio Grande do Norte? A presença das facções aqui. Eu queria que o senhor nos relatasse o que é que o senhor encontra, o diagnóstico que o senhor faz. O Estado do Rio Grande do Norte não se preparou para enfrentar a força das facções criminosas. Elas são um fenômeno nacional e que no Estado do Rio Grande do Norte, há uns 10 anos, começou a existir. Nos últimos 5 anos, elas se tornaram mais fortes, inclusive com a criação de uma facção local. E em 2015, então, houve um grande avanço. Como o Estado não conseguia enfrentá-la, não se preparou, não montou um planejamento, uma estratégia de enfrentamento das facções, elas ficaram realmente muito fortes. São 27 delas, pelo menos, no país inteiro. Quantas já estão, de certa forma, catalogadas aqui no Estado? 2 são as principais, né? O nacional, o PCC, e a outra, a local, que é chamado Sindicato do RN. O problema é que esse sindicato do RN, ele tem uma vinculação com o Comando Vermelho. Então, as duas principais... Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro, PCC, que é de São Paulo. Isso. As 2 principais facções nacionais estão representadas aqui.
temos também alguns presos de várias facções, da família do Norte, de outras facções aqui pequenas, tem alguns presos aqui que podem ser identificados aqui no Estado. Mas as duas facções, as principais são essas, que são as duas principais nacionais também, e que estão se tornando cada vez mais fortes, se tornaram muito fortes depois das rebeliões de 2015, quando elas praticamente assumiram o controle do sistema penitenciário, ou pelo menos do interior do sistema penitenciário, e continuaram ficando mais fortes porque o Estado não tem uma estratégia de enfrentamento. O senhor concorda com essa história de separar os presos por facções nos presídios? Aliás, essa tem sido a realidade num dos principais presídios do país. Essa separação, ela, em alguns momentos, se torna necessária para enfrentar situações específicas, momentos específicos, crises específicas, né? Ela não é uma boa ideia de uma forma permanente, né? Se você não pode destinar presídio A para a facção A, presídio B para a facção B. Você pode destinar um ou outro presídio específico para isolar os líderes de facções específicas. Não passar a ter uma indicação de que tal presídio pertence a tal facção. Isso empodera essas facções, elas se tornam mais fortes, elas conseguem cada vez angariar mais mão de obra, né, mais gente para fazer parte delas, e essa mão de obra que significa dinheiro, né, significa dinheiro dentro dos presídios, significa dinheiro fora dos presídios. O trabalho que essas facções fazem dentro dos presídios é terrível, inclusive para o preso que não pertence a elas. O preso, ele fica extorquido realmente pelas facções. Quase que obrigado a ter que aderir a uma delas. Porque ou adere ou é submetido à extorsão, né? Ou então morto. É uma situação que, quando você conversa com os presos ou com seus familiares, você vê que é bem presente. E no momento que o Estado passa a dividir todos os presídios por facções, o Estado entrega a população carcerária à mercê dessas facções. O senhor falou da preocupação e do controle dessas facções dentro dos presídios. Mas há uma preocupação, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, até porque nós fomos alvos de muita confusão fora dos presídios. O controle, como é que o senhor avalia a ação dessas facções fora dos presídios? Elas nasceram no presídio, mas ela não existe só dentro do presídio. Elas nasceram porque lá foi o espaço onde os presos se reuniram, se encontraram, se organizaram, e começaram a se organizar. Mas elas atuam dentro e fora dos presídios, e principalmente fora, né? Dentro, alguns dos líderes, inclusive, estão presos, né? E continuam comandando as facções de dentro dos presídios em alguns lugares, né? Nós temos uma situação específica aqui no estado do Rio Grande do Norte, que atualmente lá em Alcaçuz, os líderes, eles estão no momento isolados, no momento sem controle sobre as suas facções, e o que fez com que nos últimos tempos diminuísse os ataques, diminuísse a força delas. Mas elas agem dentro e fora. Elas tanto têm controla o roubo, controla o tráfico de droga, principalmente o fornecimento de droga de fora do Brasil para os grupos locais. No caso de roubo, o aluguel de armas, inclusive de armas de grosso calibre, de fuzis que são alugados para facções para seus membros praticarem crimes. Elas controlam o crime. A existência delas é das maiores afrontas à segurança pública. O governador Robson Faria prometeu desativar o Alcaçuz até o final do ano e também pretende inaugurar pelo menos 3 novos presídios. Isso vai resolver? Eu creio que a afirmação do governador no momento lá da crise de que ia fechar o Alcaçuz foi uma coisa meio movida pela emoção. Foi uma coisa meio emocional. O senhor não acredita que ele vai? Não, eu não acredito que ele vai desativar o Alcaçuz? Porque seria uma péssima ideia. Seria repetir o erro que cometeu-se quando fechou-se a velha João Chaves, né, sem ter lugar para onde colocar os presos. Que aí começou o grande problema penitenciário aqui no Rio Grande do Norte. Seria piorar muito o problema penitenciário. Ademais, o governo do Estado gastou uma quantia razoável de dinheiro já está em torno de 3 milhões de reais, já está gastando lá em Alcaçuz, para melhorar o presídio, que está se tornando muito bom. Alcaçuz, depois que o governo terminar tudo isso que está sendo feito lá, ele vai se tornar um excelente presídio. Então, a ideia de fechar Alcaçuz é péssima.
né? E, como eu disse, eu creio que foi uma resposta emocional do governador, que ele deve ter pensado melhor depois, e tanto que não falou mais nisso. Ele voltou atrás? Eu não sei, eu diria até que ele não tinha uma opinião realmente formada. Como eu disse, foi uma resposta emocional. Foi no calor dos acontecimentos. Do acontecimento, e por isso que teve essa reação emocional. Eu não sei o que o governador pensa exatamente, mas eu sei que não seria uma boa ideia. O Estado, mesmo com essa história dessa construção desses presídios, o Estado fez uma opção por grandes presídios, é a opção administrativa do Estado, não é a opção que eu preferiria, mas é a opção que o governo fez. Mas mesmo com essa construção dessas unidades, 3 unidades maiores que ele está criando... Ele conta com Ceará Mirim e outras 2 unidades... Mais três, na verdade. Seria aquela com recurso que o Tribunal de Justiça disponibilizou e mais 2 com recurso federal. Então, Ceará Mirim mais 3. Na verdade, seriam 4 unidades se for efetivamente feito. Mesmo assim, não serão suficientes se fechar Alcaçuz. Alcaçuz pode até mudar a destinação. A penitenciária Rogério Coutinho pode continuar sendo um presídio de segurança máxima. Alcaçuz pode mudar a sua destinação, pode deixar de ser um presídio de segurança masculina para passar a ser, por exemplo, presídio feminino, para passar a funcionar ali a enfermaria penitenciária. Pode também funcionar muito bem como presídio dos servidores da administração da Justiça Criminal, que é um presídio para profissionais da segurança pública. Nós temos policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, juízes e promotores ou servidores do Judiciário e da Magistratura, ou do Ministério Público, e policial rodoviário e todos mais. Esse pessoal da área de segurança pública que é preso, que alguns que eram membros da segurança pública e agora são apenados e não tendo colocar aqui no Estado. Isso foi colocado pelo governador naquela ocasião, essas opções todas, mas ele foi categórico. Ele disse que a ideia é realmente desativar, tirar Alcaçuz do mapa. Eu continuo acreditando que o governador disse isso por emoção, no momento que era justificável essa emoção. Você vê aqueles vídeos de um preso degolando o outro, daquelas mortes acontecendo ali, de uma batalha campal de idade média, o sujeito com escudo e um pedaço de ferro na mão se atacando, aquilo realmente desestabiliza emocionalmente qualquer um e faz você tomar decisões impensadas. O senhor falou que Alcaçuz está melhorando, está ficando burro, com penitenciária. Mas por que tantas fugas? Por que tanta droga, tantas armas que são apreendidas rotineiramente naquele presídio? Porque Alcaçuz foi abandonada. É um problema de gestão. No final da primeira década dos anos 2000, o governo fechou a penitenciária de Velha João Chaves, e transformou carcerais de delegacias, diversas carcerais de delegacia, em presídio. Não tinha agentes penitenciários para trabalhar nelas, para controlar isso aí. E saiu retirando os agentes penitenciários que trabalhavam em Alcaçuz e distribuindo nessas outras unidades. Resultado, um pavilhão de Alcaçuz, que era controlado por agentes penitenciários, passou a ser controlado pelos presos. A chave das celas saiu da mão do agente penitenciário e passou para a mão de um preso. E aí o Estado deixou de estar com olho lá dentro do presídio. Perdeu o controle. Perdeu o controle do presídio. O controle físico dos presídios é extremamente importante. O agente penitenciário tem que estar dentro do pavilhão, tem que estar vendo o pavilhão, tem que estar vendo as celas, para poder reagir de imediato quando acontece alguma coisa. No momento que o Estado saiu de dentro do presídio e deixou o presídio, os pavilhões abandonados nas mãos dos presos, os presos começaram a cavar, os presos começaram a fazer o que queriam lá dentro das unidades e as facções passaram a controlar os pavilhões de Alcaçuz. Então, Alcaçuz não é um presídio ruim. Na verdade, o problema do terreno lá é o mínimo, é o de menos. Qualquer um que entenda um pouco de engenharia sabe que não importa, você constrói um palácio dentro do deserto ou dentro de um pântano. Mas muito se falou que a construção de Alcaçuz foi inadequada, naquela região de dunas lá. Pois mas a duna não é o melhor lugar para construir um presídio, mas não significa que a duna seja o problema do presídio. A duna é o menor dos problemas que Alcaçuz tem. Tanto que, com esse serviço que está sendo realizado agora, com essa intervenção dessa força lá nacional que está intervindo lá, não acabou, não teve mais fuga lá de dentro. Passaram a ter o controle sobre a unidade prisional. O problema de Alcaçuz era gerencial, e não do terreno onde ele foi construído. Presídios superlotados.
O Rio Grande do Norte e seu sistema penitenciário tem mais de 30 unidades. O senhor falou aí que chegamos a uma situação que os presos passaram a ter o controle interno desses presídios. Quantos hoje estão sob controle dos presos? Bom, difícil dizer Eu falo deles estarem no pátio, inclusive controlando o acesso às celas. Isso acontece praticamente em todos os presídios grandes, em todos os grandes. Os presídios pequenos, o Estado tem um controle parcial sobre eles. Isso é também todos os estudos técnicos realizados demonstram o seguinte: um presídio pequeno o Estado consegue controlar, um presídio grande não. As facções, esse discurso é de Fiona Macaulay, que é a representante da Comissão Internacional de Direitos Humanos no Brasil, é que as facções não conseguem controlar pequenos presídios. As facções não têm força num pequeno presídio. No pequeno presídio, o Estado é quem manda. O problema é que o Estado do Rio Grande do Norte perdeu o controle dos presídios grandes e esqueceu-se dos pequenos. O senhor fala muito nas suas entrevistas que o Rio Grande do Norte poderia construir cerca de 20 presídios com menos número de presos, né? Essa ideia é viável? Por que é que o senhor defende essa ideia? É viável. Assim, a Secretaria de Infraestrutura ela tem um projeto de construção de pequenas unidades prisionais para em torno de 100 presos, que custariam cerca de R$1,5 milhão cada uma. Elas seriam unidades seguras, poderiam ser espalhadas em todo o estado e que ficariam nelas os presos da região, ou seja, sei lá, Currais Novos ficaria com os presos da região de Currais Novos, Macau com os presos lá do entorno de Macau. João Câmara, com os presos do entorno de João Câmara e cidades próximas. A construção dessas pequenas unidades faria com que o Estado tivesse o controle delas, que é o primeiro ponto, tiraria o controle das facções criminosas e elas se tornariam bem mais seguras. O Estado alega um problema logístico, porque espalharia muito e teria mais dificuldade. E tem a questão política também, porque muitos municípios não querem receber presídio. Esse é uma coisa que no Rio Grande do Norte difere de grande parte do país. Nos outros estados, se você vai a São Paulo, por exemplo, o presídio é tido como um equipamento de segurança. Se você vai a Minas Gerais, as pessoas falam a mesma coisa. O presídio é um equipamento de segurança e não de insegurança. No Rio Grande do Norte, em razão do abandono a que foi relegado o sistema penitenciário nos últimos 15, 20 anos, fez com que mudasse essa ideia, que o presídio passasse a ser fator de insegurança. Se o Estado passa a controlar, se o Estado passa a ter um sistema penitenciário bom, que funcione bem, muda totalmente. Então, esse problema político, eu creio até, primeiro, se você consegue mostrar que não é insegurança, segundo, se o Estado faz um pequeno presídio, eu tenho certeza que muda essa ideia na cabeça das pessoas. O atual governo tem condições de enfrentar essa discussão, que também é política? A escolha dele, né? A escolha do governo. O governo é que teria que ver o que o governo resolveu enfrentar em Ceará-Mirim. Quando houve aquele movimento para não construir a penitenciária de Ceará-Mirim, o governo enfrentou e venceu e está construindo. E hoje, inclusive, eu tenho conhecimento de que algumas lideranças locais que inicialmente se colocavam contra o presídio, hoje já estão se colocando a favor. Nós estamos falando de uma unidade, né? Uma unidade lá em Ceará-Mirim, mais 20 espalhadas pelo estado. Cada uma seria numa cidade. Você teria em cidades diferentes. João Câmara teria a sua, Macau teria a sua, Santo Antônio teria a sua. Cada cidade você poderia fazer, cada cidade maior das 20 maiores cidades do estado poderiam ter, em Natal, inclusive, alguma delas aqui em Natal. Hoje nós temos o problema do preso lá da região do Mato Grande, por exemplo, o sujeito é preso, é transferido para Natal. Ele, além de ficar longe da família, além de que é um problema, inclusive, para o prefeito lá, porque vai ficar a família pressionando para ele ter que mandar um transporte, trazer de vez em quando para visitar seu familiar preso aqui, correndo o risco, inclusive, desse cidadão de sua cidade entrar numa facção criminosa e voltar muito pior para a sua cidade. No momento que mudasse isso, que mostrasse que o presídio na cidade evitaria que o cidadão daquela cidade se tornasse membro de facção criminosa, se tornasse amigo de bandidos muito perigosos, se tornasse mais perigoso, isso tudo poderia ser um fator que levaria a população a defender a construção de pequenos presídios na sua cidade. Do ponto de vista financeiro, também é viável essa ideia de espalhar mais presídios? É mais barato, né? O custo que você tem para uma unidade de 600 presos, o custo que hoje é calculado, daria para você construir 10 pequenos presídios que ficariam com 1.000 presos. Então, você trocaria 600 por 1.000, é quase a metade do valor. O estado do Rio Grande do Norte
tem o controle de quem entra e sai no sistema prisional? Até quando a gente vai esperar a informatização desse setor? Estamos fazendo, está começando essa informatização. O governo federal disponibilizou um sistema de informatização que eu espero que o Estado siga. O Estado está cadastrando os presos nesse sistema. Se o Estado conseguir manter o controle sobre isso, sobre esse funcionamento desse sistema informatizado, vai funcionar bem. Já houve várias tentativas em implantar alguma coisa meio informatizada, não era nenhum sistema mesmo, mas uma planilha Excel para o Estado funcionar, e não funcionou porque os próprios gestores das unidades prisionais não cumprem. Falta também do Estado autoridade sobre os seus servidores. O Estado não consegue se impor. E isso talvez se deva também ao fato de não ter uma carreira de agente penitenciário. O agente penitenciário do Rio Grande do Norte, tanto faz o agente penitenciário que entrou agora como que tem 15 anos de carreira, eles são uma coisa só. Não existe uma carreira, você não é como na polícia que você vai subindo de soldado a coronel, você tem uma hierarquia. No sistema penitenciário não tem. O agente penitenciário hoje é o coordenador da administração penitenciária, amanhã ele está lá no presídio, sendo o porteiro do presídio. Então falta uma estrutura administrativa, uma hierarquia, falta um funcionamento, uma autoridade do Estado sobre o sistema penitenciário. Qual é o tamanho do sistema prisional no Rio Grande do Norte? Em termos de números, já que a gente não tem o controle do que entra e o que sai, o que é aproximadamente isso? O sistema penitenciário do Rio Grande do Norte tem mais ou menos 8 mil presos, um pouco menos que isso. Dos quais mais ou menos 1.500 não estão fechados, estão em regime semiaberto ou aberto. Então, esse é mais ou menos o tamanho do déficit sistema. De vagas? Há um déficit de vagas hoje de em torno de 3.500 vagas. Portanto, o problema nosso não é tão difícil de resolver. Por conta da crise deste ano, o governo federal se convenceu a liberar os recursos do FUNPEN, do Fundo Penitenciário. O que é que realmente chegou aqui no Rio Grande do Norte e esse dinheiro está sendo usado exatamente está tendo qual destino? Chegou em torno de 50 milhões de reais. Uma parte está sendo destinada a melhorar alguns presídios, comprar equipamento e equipar o sistema penitenciário. Uma parte o governo disse que destinou para a construção das novas unidades prisionais, construção e equipagem das novas unidades prisionais. Infelizmente, essa construção e equipagem é algo muito lento que eu não sei quando vai conseguir terminar. A preocupação hoje maior é quem vai trabalhar no sistema. O governo já anunciou o concurso para agente penitenciário, mas quando será feito esse concurso? A penitenciária esse presídio novo que estão construindo em Ceará-Mirim deve estar pronto agora no meio do ano. E quem vai trabalhar lá? Onde estão os agentes penitenciários que vão trabalhar nesse presídio? Vão tirar dos outros? Vão criar mais um problema? Vão pegar a agente penitenciário de alguma unidade e transferir para Ceará-Mirim e deixar mais alguns penitenciários alguns presídios sem ter gente para trabalhar? Então, o concurso para agente penitenciário é uma das coisas também urgentes que precisa ser realizada. Ela está em andamento, né? Foi aprovado pela Assembleia os cargos e agora, administrativamente, o governo está dando andamento a esse concurso. Mas é algo que, veja, é no meio do ano, nós já estamos bem próximo disso. Vai conseguir terminar o concurso e formar esses agentes em 3 meses? A ministra Carmen Lúcia, do STF, também entrou nesse esforço todo para tentar resolver essa questão, dar um encaminhamento. E está falando muito em liberar presos provisórios. Até que ponto esse mutirão ajuda? Eu não creio que tenha esse resultado tão bom, não. O julgamento dos processos de réu preso é necessário, é obrigatório. É incabível que alguém passe preso 1 ano ou mais que isso aguardando o julgamento. O julgamento deve ser rápido. A gente sabe que às vezes a defesa que causa o atraso no processo, mas muitas vezes é a culpa do Estado. E a culpa do Estado ou porque não tem juiz suficiente ou como aconteceu tem acontecido nos últimos 2 anos. O Estado não leva os presos para as audiências e daí o processo não consegue terminar. Não há um transporte de presos para as audiências. Então, esses mutirões, esse trabalho intensivo para tentar julgar o processo é bom, é útil, vai ajudar, mas não vai ter essa ajuda tão grande que poder pensar, não, resolveria o problema. Não vai resolver. Na verdade, só vai transformar presos provisórios em presos condenados. Então, o sujeito continua preso. Então, não vai ter esse resultado tão efetivo, não, esse resultado que se espera, não. Por último, fala-se muito em terceirização. O presídio de Manaus, morreram 60 mortos no início do ano, era terceirizado.
O que o senhor acha dessa solução? O problema do presídio terceirizado, né, PPP, não, a parceria público-privada, o problema dele é do contrato. Né? Nós temos o exemplo de Manaus, que é o péssimo contrato, o contrato mal feito, que foi leonino para a empresa e foi péssimo para o Estado. Né? Por outro lado, nós temos o contrato de Minas Gerais, que foi bem feito e funciona muito bem o presídio PPP de lá. Eu conheci presídio PPP no Paraná também e funcionava muito bem lá. Então, o problema do presídio privado, ou desse semi-privado, né, é o contrato. É o que vai ser acordado. Isso, é o que vai ser acordado. O de Minas Gerais diz, se tem que ter tantos presos, não pode ter mais do que isso. Do Amazonas, o Estado colocava quantos presos queria lá, tinha 3 vezes o número que cabia. O de Minas não pode. O de Minas diz que se quebrar qualquer coisa no presídio, é um prazo de tantos dias para aquilo ser reposto. Se o carro, a viatura do presídio quebrar, tem que colocar logo outra de imediato, e daí vai. O do Amazonas não dizia isso. Então, se você faz um contrato bem feito, se o contrato for bem formulado, prevendo todas as situações e exigindo da empresa a qualidade do serviço e também possibilitando e exigindo até do Estado o controle sobre o presídio, sobre a forma como o contrato está sendo realizado, é uma solução muito boa. Bom, tem um problema que servidores públicos não concordam. Sempre discordam porque é menos cargo para servidores públicos, aquele problema da terceirização. Mas, efetivamente, no trabalho da execução penal, é uma boa ideia. Eu queria agradecer a entrevista do Dr. Henrique Baltazar. Muito obrigado.